Oi pessoal, tudo bom? Nessa última semana a gente abriu a caixinha de perguntas e surgiu uma solicitação de aula abordando a temática controle de infecção em oncologia e em TMO. Por que é importante falar sobre essa temática, né? Nessas últimas décadas teve um aumento significativo nos aparatos tecnológicos, nas melhorias de diagnóstico e tratamento oncológico. Com isso, o que aconteceu? A gente consegue hoje falar que aproximadamente 50% de todo o tratamento oncológico, o objetivo principal dele é a cura. Mas é importante a gente ressaltar uma outra coisa também. Apesar de ter esse aumento de sobrevida, esse aumento de cura, o tratamento traz para a gente alguns riscos. Um dos principais riscos para esse paciente, para o paciente oncológico ou oncohematológico, é o risco de infecção. Quando a gente compara um paciente com câncer com um paciente sem câncer, esse paciente tem um aumento significativo do risco de infecção e consequente morbimortalidade. Eu acho que o primeiro ponto que é importante a gente abordar e falar é sobre a importância do controlador de infecção, do enfermeiro do controle de infecção, estar presente nessas unidades. Então, não tem nada melhor do que criar vínculo com a equipe, do que estar diariamente já fazendo uma vigilância epidemiológica. Com isso, eu acabo ganhando tempo para o meu trabalho. Então, a gente presente na unidade todo dia, a gente contribui para fazer uma vigilância epidemiológica de forma ativa e de forma prospectiva. Então, diariamente, anotando se o paciente está em neutropenia, se o paciente fez febre, anotando os valores de exame, se foi realizada alguma coleta de cultura desse paciente, eu vou anotando sempre numa folha de controle que eu tenho. E se aí, eventualmente, lá na frente, eu vejo que veio algum micro-organismo, alguma cultura com resultado positivo, eu já acabo vinculando com todo esse histórico prévio que eu tenho desse paciente. Em relação às infecções, a infecção que é mais comum no paciente oncohematológico, até por conta da utilização desse dispositivo, são as infecções de corrente sanguínea. Em relação às infecções de corrente sanguínea, tem algumas coisas que são importantes a gente falar. O paciente oncológico, praticamente 99,9% desses pacientes vão utilizar algum catéter durante a internação, seja ele um catéter central ou então um catéter periférico. E o cuidado que a gente tem que ter com esses dispositivos é o mesmo. A gente tem que ter o mesmo cuidado que a gente tem com o catéter central com o catéter periférico, porque eventualmente eu posso ter uma infecção de corrente sanguínea relacionada com o catéter periférico. E aí, o que é importante falar também? Existem duas formas desse micro-organismo entrar na corrente sanguínea e desenvolver uma infecção de corrente sanguínea nesse paciente. Pela via extraluminal e pela via intraluminal. A extraluminal está relacionada com o momento da passagem do catéter e também com a manutenção desse catéter quando eu vou fazer troca de curativo. E a via intraluminal está relacionada com todo o restante do meu cuidado. Então vai desde o preparo da medicação até a administração dessa medicação no paciente até uma salinização desse dispositivo. Em relação ao catéter central, catéter periférico, o que é adequado e que a gente recomenda é sempre a prática da higienização das mãos antes de manipular esse dispositivo, realizar a desinfecção desses conectores, sempre fazendo fricção com suave alcoólico por no mínimo 15 segundos, proteger esse catéter durante o banho, lembrando que a película ou a gaze com micropore ela não é 100% impermeável, então existe troca gasosa e existe o risco de eventualmente eu colonizar esse sítio de inserção do dispositivo. O quarto passo, avaliar diariamente a necessidade de permanência desse dispositivo. O quinto passo, sempre tentar adequar a película para esse catéter. Então, se é um catéter que está sangrando, eu vou manter uma película, eu vou manter um curativo com gás e micropore, e lembrando da recomendação da Anvisa, que é a troca a cada 48 horas, ou então substituir esse curativo por um curativo com película e clorexidina. E é importante eu fazer a avaliação diária palpando esse local. Se eu palpar e eu vejo que a clorexidina retornou, significa que o curativo está adequado. Agora, se eu palpo e a clorexidina não retorna, independente do tempo, o recomendado é que eu faça a troca dessa película. E a gente não pode esquecer do passo mais importante, que é o quê? Desinvadir esse paciente o mais precoce possível. Com exceção do catéter periférico, que a recomendação da Anvisa são 96 horas,
4 dias, no mínimo 4 dias esse dispositivo pode ficar com o paciente, o catéter central, a recomendação é que eu retire esse catéter o mais precoce possível. Então o paciente não tem mais terapia medicamentosa, não está mais em quimioterapia, a recomendação é que eu retire esse catéter para diminuir o risco desse paciente ter alguma infecção. Uma coisa que é importante também, que a gente sempre tem que frisar, é que não é porque a gente identificou algum micro-organismo na corrente sanguínea desse paciente que a gente vai falar que esse paciente tem uma infecção de corrente sanguínea. Uma coisa que é importante a gente frisar é que, eventualmente, o paciente, aqueles pacientes em neutropenia, tem uma infecção que a gente chama de injúria de barreira mucosa ou então infecção de corrente sanguínea por quebra de barreira. Que seria o quê? Eventualmente, durante a neutropenia, alguns micro-organismos que fazem parte da flora gastrointestinal desse paciente, eles ultrapassam as barreiras naturais do corpo humano e aí, eventualmente, esse micro-organismo cai na corrente sanguínea. É importante, eu vou colocar aqui na tela para vocês visualizarem, que tem uma tabela no site do CDC que eles trazem para a gente todos os micro-organismos, é um documento em Excel, e aí dentro desse documento eles têm todos os micro-organismos que se eventualmente for identificado durante o período de neutropenia desse paciente, eu consigo vincular como uma infecção de corrente sanguínea por quebra de barreira. Em relação à neutropenia, o que é importante a gente falar? Quando a gente compara um paciente com um tumor sólido, aproximadamente entre 10% e 50% desses pacientes eles vão eventualmente evoluir com neutropenia febril. E quando a gente avalia o paciente oncohematológico, o paciente TMO, aproximadamente 80% desses pacientes eles podem evoluir com neutropenia febril. O que seria a neutropenia febril? É quando tem uma queda de neutrófilos, geralmente tem algumas classificações, abaixo de 500 células, ou entre 1.500, mas com uma tendência à queda, ou aquele paciente com neutropenia grave que é com uma contagem inferior a 100 células. Em relação à febre, é importante a gente falar que essa febre tem que ser de 37,8, temperatura axilar, mantida por pelo menos 1 hora. A neutropenia febril, ela corresponde à urgência do paciente oncológico e ela é uma das principais causas de morbimortalidade desse paciente. O importante falar dos neutrófilos é o quê? Os neutrófilos eles correspondem à nossa primeira linha de defesa. É como se fosse a polícia militar. Quando eventualmente a gente vê aqueles casos onde a polícia está em greve, aumenta a criminalidade. No nosso corpo é a mesma coisa. Quando não tem mais neutrófilo, quando não tem a polícia, esses eventuais micro-organismos eles podem contribuir e aumentar o risco desse paciente ter infecção. Para esses pacientes, a literatura recomenda o que é chamado de ambiente protetor. E esse ambiente protetor ele é recomendado para os pacientes oncohematológicos, pacientes que fazem transplante de medula alogênico. E o que consiste o ambiente protetor? Pelo menos 12 trocas de ar. Esse quarto ele tem que ser equipado com filtro EPA, que a gente chama, que é um filtro que ele filtra aproximadamente 99,9% de partículas inferiores a 0,3 micras. Essa troca deve ser de acordo com a recomendação do fabricante. Uma coisa que é importante falar é se a unidade estiver em período de obra ou próxima à unidade de transplante de medula tiver obra, é importante que a equipe da engenharia, junto com a equipe do controle de infecção, avalie a necessidade de troca precoce desses filtros. Esse fluxo de ar ele sempre vai ter que ser unidirecional. A pressão desse quarto tem que ser mantida sempre acima de 2,5 pascales. Porta, janela, tudo dentro desse quarto tem que ser vedado de forma adequada. E é importante também fazer o monitoramento dessa pressão do quarto. Hoje já existem alguns sistemas que, se eventualmente a pressão fica inferior a 2,5 pascales, existe um sistema de alarme. Na instituição que eu trabalho, a equipe de enfermagem ela acaba anotando e se eventualmente, ou quando eu estou passando, ou quando as meninas da unidade estão passando e avaliando, elas entram em contato com a engenharia para fazer a correção, se eventualmente esse quarto tiver com a pressão inadequada. Em relação ao ambiente, tem uma coisa que é bastante importante falar, e eu vou colocar aqui uma figura de um artigo bem bacana, que existem alguns riscos do micro-organismo eventualmente fazer parte da flora do paciente, ou eu contribuir para uma infecção para esse paciente.
o micro-organismo ele pode transitar de acordo com 5 passos. Então, o paciente passa para o ambiente, ou o ambiente passa para o paciente pode passar para o profissional de saúde quando ele não utiliza a paramentação adequada, ou o profissional de saúde pode passar para o paciente, ou então o profissional de saúde pode passar para o ambiente, e o ambiente pode passar esse micro-organismo para o profissional de saúde, e acaba ficando nesse ciclo. É um trabalho bem interessante que mostra as formas de transmissão dos micro-organismos dentro do ambiente hospitalar. Em relação também ao controle de ar, é importante que para a unidade de transplante de medula seja seguido as recomendações da consulta pública número 109. Essa consulta pública ela separa as unidades do ambiente hospitalar em 4 níveis, do nível 0 ao nível 3. E aí o transplante de medula ele fica sempre dentro desse nível 3, que seria o quê? A contagem máxima de partículas ou de micro-organismos dentro desse quarto. Para o paciente, para o quarto de TMO, a recomendação dentro dessa consulta pública é que não pode ter acima de 50 unidades formadoras de colônia. Por que é importante a gente abordar essa questão do ar? Porque, eventualmente, ou grande parte das vezes, dentro do ambiente hospitalar, ocorre obras. É importante falar que quando ocorre obra perto do hospital, ainda mais ou perto do hospital ou dentro do hospital, e principalmente quando essas obras acontecem próximo aos leitos do paciente oncohematológico, paciente com câncer ou paciente em transplante de medula, tem um risco para ele ter algumas infecções fúngicas invasivas. E a literatura mostra para a gente várias evidências de que o aumento do número de obras contribui para o aumento do número de infecções invasivas para esses pacientes, principalmente a aspergilose pulmonar, a aspergilose invasiva pulmonar. Quando a gente compara entre o paciente oncológico, tumor sólido e tumor hematológico, a aspergilose invasiva pulmonar ela pode contribuir entre 50% e até 80% na mortalidade para esses pacientes oncohematológicos. Geralmente, grande parte dos hospitais faz a coleta do ar que eu comentei anteriormente semestralmente, mas lá na instituição que a gente trabalha, a gente acaba fazendo a coleta do transplante de medula a cada trimestre. É importante também falar em relação à água, né? A gente tem a portaria número 888 de 2021, que ela fornece os parâmetros mínimos de qualidade da água, e a gente também tem que acompanhar esse controle de qualidade da água. Mesma coisa, essa portaria recomenda que a coleta de água seja realizada semestralmente, e eu sei que tem alguns hospitais que acabam realizando essa coleta de forma trimestral. Lá no hospital que a gente trabalha também, no transplante de medula, a gente acaba fazendo essa coleta trimestralmente. E para finalizar, uma coisa que é importante, que se fala bastante em literatura, mas que ainda é muito difícil, mas que eventualmente quem trabalha com transplante de medula pode evidenciar com um pouco mais de clareza, é o envolvimento do paciente, é trazer o paciente para participar do cuidado. Existem vários trabalhos, além disso faz parte de alguns quesitos das acreditadoras, como a Joint Commission, elas pedem que tenha evidência que o paciente participa do cuidado. Então, cada vez mais é importante que a gente traga o paciente para o cuidado, seja com orientações voltadas para o catéter dele, em relação à higienização das mãos, ao que ele tem que se preocupar quando vem algum acompanhante, tudo que ele tem que observar. Então, o paciente ele pode e deve ser um membro desse cuidado em saúde para prevenir infecção dentro do ambiente hospitalar. Lembrando que ele é a pessoa que tem mais risco dentro do ambiente hospitalar, e a mortalidade acaba sendo muito alta. Então, quando ele entende isso, ele compra a ideia e ele participa do cuidado. É importante, então, essa integração com o paciente, quando ele é admitido nessas unidades que ele acaba eventualmente permanecendo por mais tempo internado, é importante que a gente sempre aborde as questões de controle de infecção, prevenção de infecção de corrente sanguínea, por conta do risco e da permanência desses dispositivos, e a importância da higienização das mãos, tanto dele, dos profissionais e dos acompanhantes também. Perguntaram para a gente também sobre indicadores. E eu acho que em relação a indicadores a gente não tem que inventar muita coisa, a gente tem que ser o mais claro e objetivo possível. Então,
quais indicadores que eu acho que é importante a gente ter para a unidade de onco e de transplante de medula. Densidade de infecção geral, densidade de infecção de corrente sanguínea relacionada ao dispositivo vascular, o catéter central. Se você consegue ter o dado junto com o laboratório dos casos de neutropenia, vale a pena também você ter uma densidade de incidência de infecção por quebra de barreira. Eu acho que é interessante também para paciente oncológico você ter uma avaliação do protocolo de neutropenia febril da instituição, dando essa devolutiva para a equipe. Além disso, eu acho que é importante também fazer parte dos seus indicadores o bundle de manutenção desses dispositivos. Então, quando você passar na unidade para avaliar esses catéteres, você aí anotando, de acordo com as recomendações relacionadas à prevenção de infecção de corrente sanguínea, ver se como está o sítio de inserção, se o curativo está adequado, se ele está datado, se tem presença de sangue nas extensões desse catéter, se ele está ocluído de forma correta, e aí aplicar aquele conceito do bundle mesmo, ou tudo ou nada, e no final do mês você levar essa devolutiva para a equipe. Uma coisa que a gente tem aplicado no hospital e tem sido interessante com uma adesão legal da equipe, mensalmente a gente dá a devolutiva desses casos de infecção e discutindo com a equipe mesmo. Eu subi com a ficha de infecção que a gente notificou esse paciente, conversar com a equipe e falar, fulano de tal desenvolveu uma infecção de corrente sanguínea, vocês lembram dele? Ele acabou evoluindo com uma necessidade de UTI, saiu de alta, teve que tirar o catéter. E aí, nessa passagem de plantão, nessa passagem de caso, a gente ir conversando com eles sobre prevenção de infecção de corrente sanguínea, se eles observam alguma prática que pode ser melhorada no setor. E com certeza, todas essas discussões contribuem para melhorar ainda mais as taxas de infecção, a densidade de incidência de infecção na unidade de oncologia e de transplante de medula. Eu acho que eu tentei ser o mais objetivo possível. Se eventualmente vocês surgirem alguma dúvida ou querer alguma parte desse material abordado de forma mais resumidamente, trazendo evidências em literatura, a gente está à disposição. Muito obrigado, pessoal.